Olá, bom dia! E você, sabe como emagrecer e manter o peso ideal? E mais, continuar com esse foco? Quem vai esclarecer pra gente é a nutricionista esportiva Kelly Torresani, que também é da área da estética. Bom dia, Kelly. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então é muito difícil continuar, né? Manter esse foco. Qual a orientação que você dá? A primeira orientação às suas pacientes, seus pacientes, porque homens também procuram muito, acredito. Sim, sim. Na verdade, eu falo que o mais difícil é a gente manter a constância. No final, a gente sabe o que precisa fazer. Só que sozinha ou sozinho é muito difícil. Por isso que a forma do nosso atendimento hoje, tanto da medicina quanto o atendimento nutricional, ele está mudando. Cada vez é mais importante o profissional estar ao lado do paciente ou do seu cliente, conduzindo para não deixá-lo desanimar. Não é aquela consulta ali, saiu do consultório com a receita e depois só vai encontrar com o nutricionista a cada 2, 3 meses. Não, você mantém essa constância. Mantemos a constância. Então, a gente faz a consulta e, por exemplo, nesse novo modo de atendimento, que são as consultorias nutricionais, o paciente ele é acompanhado de perto. Então, ele não sai com planejamento alimentar e segue sozinho. A gente vai se falar a cada 2 semanas por chamada de vídeo, porque assim a gente entende melhor o contexto dele. Qual é a dificuldade dessa mulher? Até porque a gente está falando de uma mulher que trabalha, que precisa dar conta da casa, dos filhos, né, do seu marido, do seu namorado. Então, ela não consegue viver aquilo 100%. Então, essa proximidade, esse encontro a cada 15 dias tende a manter essa mulher e também homens, porque a gente tem homens também dentro da consultoria, muito mais engajado no seu processo. E qual a sua dica? Como você começa assim? Qual a sua orientação para quem está, né? Quem está em casa aí nos acompanhando? A primeira coisa, gente, é mudar a percepção em relação à dieta. Dieta, ela não é sinônimo de restrição. Então, a Manu, ela tem a forma de se alimentar, então ela tem uma orientação nutricional que a gente chama de dieta, e eu tenho a minha. A dieta é tudo que a gente precisa consumir para nutrir o nosso corpo de acordo com as nossas necessidades e para a gente atingir um certo objetivo. Então, a primeira coisa é você ter um planejamento alimentar, uma orientação nutricional que você consiga manter a longo prazo. Quando a gente fala dessas dietas mais restritivas, não é que você não possa fazer. A gente pode fazer, mas elas são estratégias pontuais. Então, quando a gente pensa em manter a constância, a gente precisa de algo sustentável. E é importante também reforçar que não precisa ser aquela dieta dolorosa ali, que você só vai comer coisas que não gosta, vai sofrer. Tem que ser uma coisa prazerosa. Pode ser pratos, por exemplo, a pessoa gosta de batata, mas aí tem que ter a proteína, mas podem ser receitas que ela goste ali, né? Que vai ser muito mais fácil de manter essa dieta. A proteína sempre tem que ter, não é isso? Sempre tem que ter, importantíssimo. Principalmente, né, para hoje, quem está fazendo uso dos medicamentos, né, das canetas emagrecedoras, como a tirzepatida, a semaglutida. Então, a proteína, ela é um macronutriente extremamente importante para fazer essa preservação da nossa massa muscular. Como que você orienta normalmente a proteína com carboidrato? A quantidade ali, uma média. Cada um, lógico que depende da avaliação do paciente. Sim, isso vai depender muito do estado de saúde desse paciente, a idade, o peso e o seu objetivo. Então, quando a gente está falando de proteína, a gente tem um valor hoje já que a gente pratica no meio clínico, que é um valor mínimo por quilo de peso. Então, a gente está falando aí de 1,5 para uma mulher, por exemplo, mais madura, uma mulher 40 a mais. O ideal seria de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a gente vai pensar assim, ó, em 100 gramas de frango, tem em média 25 gramas de proteína. Uma dose de whey tem na média entre 22 a 24 gramas de proteína. Então, é a quantidade em gramas do macro, não do alimento. Por isso que há a necessidade de ter a pessoa
ter um acompanhamento. Eu falo que todo mundo deveria saber, eu chamo na minha prática clínica de plano de base. Então, qual é o seu plano de base? Você sabe quanto que você deveria comer? Você sabe o que te traz saciedade? Quanto tempo você consegue seguir com aquela ingestão calórica? Então, isso tudo é o que vai trazer essa sustentabilidade a longo prazo. Tem dicas também, vai para uma festa, um churrasco, psyllium. As pessoas até brincam, né? O psyllium é o Ozempic do pobre, mas não, é muito natural, não é? Em essas lojas de produtos naturais, a gente pode encontrar muita coisa ali que pode ajudar a gente nesse caminho, né? Sim, sim. Como que é a utilização do psyllium? Qual a orientação que você dá? Realmente ele dá uma saciedade? Dá. O psyllium é uma fibra que traz saciedade, sim, né? As fibras, elas têm essa ação no nosso organismo, além de trazer saúde para o nosso intestino, e o intestino ele vai ter uma resposta ali no corpo todo. O psyllium, ele traz sim essa saciedade. Então, essa diquinha aí que o povo faz muito é misturar um whey com mais ou menos uns 10 gramas de psyllium. Então, você vai fazer como se fosse um shot. Para quem também está fazendo uso do medicamento, é uma dica boa, porque infelizmente esses medicamentos, eles têm como efeito colateral a constipação, então vai ser também uma dica prática e boa. Então você faz essa misturinha antes de você ir ali para sua festa, para o seu churrasco. Então você vai chegar a esse local, a esse evento, com menos fome certamente. Aí come menos, já ajuda bastante. Sim. Agora também é possível emagrecer sem medicamento. É possível, com certeza é possível. Eu tenho vários casos de sucesso dentro da consultoria, porque a gente consegue construir essa história dessa mulher. Temos sim, é totalmente possível e perder muitos quilos. Inclusive você tem uma paciente, gente, ela tem uma paciente que perdeu mais de 20 quilos sem tomar remédio. Verdade. Vamos ver. Eu sou Ciara, tenho 46 anos e eu já fazia consultas com a Kelly. E aí eu migrei para o Prime. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ter um acompanhamento mais de perto, ter um canal direto onde eu possa tirar minhas dúvidas, foi a melhor experiência que eu podia ter. Prova disso são os 22 quilos eliminados até agora. Que venham mais. Parabéns, Ciara, e que você continue com esse foco, né? Um exemplo. Ela é um exemplo. É um super exemplo. A Ciara já emagreceu mais de 22 quilos. O que eu falei aqui, a questão do contexto. Ela passou por uma crise de ansiedade, teve que ser medicada e mesmo assim ela não parou o processo. E hoje está colhendo os frutos, está se sentindo super bem, autoestima lá em cima, mas agora ela quer mais e a gente vai continuar avançando. Com certeza. Uma coisa que você faz que eu acho também muito bacana é reunir algumas pacientes, porque uma dá força para a outra. Basicamente são grupos, acredito que você coloca as mulheres, né, ou os homens também, aquela mesma faixa etária. Sim. E aí teve um aulão bem legal de bike que ajuda aí a queimar também bastante as calorias. Sim, a gente uniu ali as duas coisas, né? Fizemos uma aula de bike e uma reunião de interação para as meninas. Ali estavam somente parte delas, né? Porque hoje, como a gente trabalha, eu consigo trabalhar online, eu atendo gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, então a gente reuniu as meninas aqui de Vitória e fizemos esse aulão lá. Foi muito legal, porque elas se conheceram, tem mais ou menos a mesma faixa etária, tem o mesmo objetivo de cuidar da saúde, de querer sair, né, desse nível de falta de energia, de cansaço. Então são mulheres que elas querem emagrecer, mas elas querem manter uma estética facial, uma estética corporal. Isso, vamos ver também, tem muitos relatos aí de algumas pacientes, eu estava lá, vamos ver. Eu acho que para nós mulheres, né, que a gente vem se preparando, eu vim me preparando para entrar na menopausa com qualidade, tá tudo interligado, tanto o nosso preparo físico, quanto a nossa mente, quanto o encontro, né, de mulheres, onde uma ajuda a outra a evoluir mentalmente e fisicamente. Cíntia, como é que foi fazer essa aula hoje, a importância para você? Incrível, energia lá em cima, achei que não ia dar conta, mas foi incrível. É atividade física nas nossas vidas, né? Essencial, não dá para viver sem todos os dias, 1% por dia, mas tem que fazer todos os dias. Dá para perder muito peso, mas mais do que perder peso, é uma experiência mesmo que eu falei na aula, uma conexão de dentro para fora, que é o momento que a gente se cuida.
que a gente se ajuda e que a gente se permite ser melhor 1% todos os dias. Então a alimentação para mim assim, é 100% dos dois, é alimentação e é treino. Uma coisa vai ajudar a outra e você vai chegar no seu resultado final. É isso, gente. É atividade física, boa alimentação. Não tem segredo, não é, Kelly? Não e você tem uma segredo. parceria bacana também com o Patrick, né? O Patrick, educador físico, Patrick Paraguaçu. Ele também falou dessa importância da atividade física. Vamos ver. O exercício físico regular, ele é crucial para mulheres não só acima dos 40 anos. Porém, a partir dessa faixa de idade, a prática ela oferece inúmeros benefícios para a saúde física e mental, especialmente durante o climatério e a menopausa. Além disso, exercícios ajudam a prevenir doenças, melhorar o humor, aumentar a energia e promover a socialização e até mesmo a qualidade do sono. Muitas até vão além de perder peso e ganhar massa muscular e acabam se desafiando e entrando em competições, como canoa havaiana, beach tênis, corrida de rua, dentre outras mais. Se toda mulher conseguir praticar pelo menos 30 minutos de qualquer exercício que seja, uma caminhada, enfim, isso já é um grande passo com relação ao cuidado da saúde. É isso, muito importante, principalmente também as mulheres 40 a mais, conciliarem, né, a boa alimentação com essa atividade física. Total. É o que vai fazer a diferença nessa nova fase de vida da mulher. Eu costumo dizer que a mulher 40 a mais, ela precisa fazer essa avaliação do que realmente faz sentido para ela e ter as suas prioridades. A atividade física associada a uma boa alimentação é a base. Precisa ser, a partir dessa nova fase dela, o seu inegociável. E você também busca aí parcerias, uma equipe, quem te procura tem uma equipe, olha, você pode procurar esse cardiologista esportivo, né? O Patrick mesmo, que é educador físico. Sim. Então você tem toda essa estrutura. Sim, 99% praticamente do meu público é feminino e é extremamente importante a gente trabalhar com profissionais que seguem mais ou menos a mesma linha de trabalho, de raciocínio, desse sentido, desse cuidado, pensando em longevidade, de um processo de emagrecimento saudável, trazendo saúde para o paciente. Então, sim, eu tenho os profissionais médicos que eu faço indicação, ginecologistas, nutrólogos, para que o paciente ele seja cuidado, tenha essa abordagem interdisciplinar e que ele consiga chegar no resultado que ela ou ele deseja e que aprenda e consiga, né, seja orientado a manter os resultados obtidos, Agora, não perder. Kelly, tem muita dieta da moda. Hoje, o que você pontua? Qual dieta que normalmente a pessoa deva ficar atenta? Hoje a gente está em voga, eu acho que é a carnívora. Então, a gente teve a low carb, cetogênica, hoje o pessoal tem falado muito da carnívora. Mas eu falo assim, gente, nós não somos uma dieta. Essa não é a nossa identidade. Essas dietas, elas até têm o seu lugar. Então, a gente vai pensar como uma estratégia nutricional e vai ser feito de forma pontual. Não existe um protocolo fechado. Então, olha, Manu, daqui para frente você só se alimenta de carne. Vai faltar nutrientes. O nosso corpo, ele exige que a gente entregue vitaminas e minerais para que ele consiga produzir enzimas, neurotransmissores. Então, para o nosso corpo funcionar de forma adequada. Porque se a gente não entrega, a fisiologia começa a ficar prejudicada e aí pode até ocasionar doenças. E doenças também, né? Você comentou da sua paciente que emagreceu mais de 20 quilos, que sofria aí com ansiedade. Hoje, muitas pessoas passam por isso. E você, futuramente, psicóloga também? Verdade. Eu senti essa necessidade de buscar mais conhecimento sobre essa parte comportamental, porque comer é comportamento, é um comportamento. Então, não tem como a gente olhar para um paciente e falar, a partir de hoje você vai seguir uma dieta low carb ou uma dieta carnívora, porque aquela pessoa, ela traz as experiências de vida dela. E isso, se um profissional faz
tem uma conduta dessa, ele pode causar uma aversão, um trauma nessa mulher ou nesse homem, no sentido de cuidar da alimentação e da sua saúde. Ele vai achar que é muito difícil cuidar da saúde. E não é, gente, é muito simples. A gente só precisa de ter um direcionamento certo. E quem quiser ter o seu direcionamento, então, como faz contato? Qual o seu Instagram? Olha, o meu Instagram é Nutri_Kelly Torresani, Kelly com 2 L's e Y. Acho que dá para deixar aqui na tela. Sim. E vou deixar também o telefone aqui da minha secretária. Eu vou ter o maior prazer de acompanhar você. Isso mesmo, olha, muito importante isso, gente, acompanhamento aí, alimentação, atividade física, até psicologia, Sim. Não é isso? Bem completo, né? Saúde mental também muito importante. Muito importante. Obrigada, Kelly Torresani, que é nutricionista esportiva, também da área da estética, futura psicóloga. Muito obrigada pela sua participação aqui no Minuto TN, tá bom? Eu que agradeço, Manu, e qualquer dúvida estou à disposição. Tá, jóia. Muito obrigada mesmo, excelente entrevista. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem Minuto TN novamente. A harmonização facial é muito procurada pelos pacientes, principalmente nessa época do ano. Mas é preciso cuidado para evitar o exagero. Quem traz as novidades para a gente é o mestre em harmonização facial, Dr. Bruno Araújo. Vamos ver no nosso Minuto Beleza. Os peelings, né, os tratamentos a laser, geralmente eles ficam mais para essa época do ano. Então o que eu percebo hoje é um boom maior de procura para rugas finas, né? Aquela cirurgia de pálpebra, porém sem fazer a cirurgia, ou seja, o tratamento de pálpebra na blefaroplastia sem corte, junto com CO2 fracionado, muito estímulo de colágeno, né? Com ultrassom microfocado, bioestimuladores, e o mais interessante agora, que é uma novidade que chegou recente aí da harmonização para o mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, o desenvolvimento aqui do Brasil, é a hidroxiapatita nano. O que ela faz hoje? Em vez de você fazer com a cânula internamente na face, a gente faz um microagulhamento ou faz o CO2 fracionado ou até mesmo laser Lavian, que ainda é muito utilizado nessa época do ano, e depois faz essa pulverização ou passa essa mescla e o corpo vai absorver aquilo ali e vai fazer um estímulo de colágeno por fora. Então tem muita gente que tem medo de agulha, tem medo de cânula, então pode estar fazendo. Ele é muito bom para a pele, porque na minha experiência hoje o CO2 fracionado ele tem um grande lugar na prateleira de protocolos. Por quê? Ele é um procedimento que tem um downtime pequeno, ou seja, o tempo de recuperação é muito rápido, diferente de você fazer aquele peeling que você descama, ou até mesmo um peeling de ata, que é um peeling, né, menos agressivo, mas tem um downtime. Então o CO2, você faz o CO2 hoje, o paciente está trabalhando amanhã, tem uma descamação muito leve, ele sente mais uma porosidade. Vai custar ali, depende, né, da clínica, depende do profissional, mas geralmente em torno de 600 a 1.500, R$2.000, dependendo da região ou quantidade. Podendo fazer uma sessão, espera 30 dias ou mais tempo, faz uma outra sessão, até que você possa ter por completo essas ruguinhas aqui que tanto incomodam serem eliminadas. Você costuma pesquisar os preços quando vai ao supermercado? Tem gente que, além de fazer isso, procura também por produtos mais saudáveis. É o que aponta uma pesquisa. Veja só. As compras no supermercado andam diferentes para muita gente. Mudou um pouco. Passei a dar uma escolhida nos preços. Uma pesquisa recente da Associação Paulista de Supermercados mostrou que 7 a cada 10 brasileiros admitem alguma mudança de hábito na hora das compras no último ano. Os carrinhos estão ficando menos parecidos com esse aqui e se aproximando mais deste aqui. Para a maioria, a prioridade agora é consumir produtos mais saudáveis. Porque comida industrializada não faz muito bem, né? Aí você vai vendo que você vai engordando, a saúde vai piorando, então a gente acaba comprando mais legumes. Acho que a gente melhorou um pouco nessa parte, assim. Tento usar um açúcar de boa qualidade e que não prejudica a digestão. A conveniência é levada em conta para 54% dos entrevistados. Como comprar itens para animais de estimação no mercado, por exemplo. Mas não tem jeito. A economia também é determinante. 35% das pessoas dizem fugir das marcas mais caras. Além disso, o ovo e o frango substituíram a carne para 23% dos clientes. Conforme vai aumentando, a gente vai procurando algo que seja mais econômico para nós, né? Para esse economista, a inflação explica algumas trocas.
principalmente de carne bovina, azeite e café. Mas a tendência é melhorar. Os preços tendem a desacelerar em função de câmbio, em função de safra, em função de melhores pastos, e acreditamos que esses consumidores que migraram para outros produtos agora tendem a voltar a ter o consumo habitual de outrora. O Espírito Santo começou uma campanha nacional de coleta de DNA de familiares. É uma oportunidade importante para quem busca respostas. Vamos acompanhar na reportagem de Suzy Faria. A campanha para a coleta de DNA de familiares de desaparecidos é nacional. Lançada pelo Ministério da Justiça, resulta numa ferramenta importante para a localização dessas pessoas. Aqui no estado, o banco de dados de DNA existe há 4 anos e em pouco tempo já deu resultado, inclusive com a localização de pessoas desaparecidas de outros estados. Nós já tivemos algumas identificações interestaduais, então com famílias de outros estados, do Ceará, Distrito Federal, da Bahia. Então isso acontece, como o confronto é nacional, há essa possibilidade de localizar uma família mesmo em outro estado. Ao todo, mais de 500 perfis genéticos já foram cadastrados e 292 famílias já doaram DNA nesse período. Porém, é preciso mais. Essa mobilização visa fazer com que a sociedade, com os órgãos assistenciais de pessoas não identificadas, com hospitais, busquem a Polícia Civil, busquem a Polícia Científica para fazer a doação de material genético, para que a gente possa alimentar o banco de dados de perfis genéticos do laboratório de DNA da Polícia Científica, para que a gente possa fazer a correlação dessas informações, visando identificar pessoas desaparecidas ou pessoas não identificadas. Mas para doar esse material, quem procura alguém desaparecido precisa seguir alguns critérios. Um deles é ter registrado o boletim de ocorrência. O outro, ser parente próximo. A gente dá preferência de coleta, então, para parentes de primeiro grau. Então, em primeiro lugar, a mãe e o pai do desaparecido. Depois, os filhos. Em terceiro lugar, irmãos. Se a família também ela tiver um objeto de uso pessoal único, né, do desaparecido, uma escova de dente, um aparelho de barbear, ela pode trazer no momento da coleta. Por meio da digital, o laboratório forense já identificou 80 cadáveres e 20 pessoas vivas. Essas que viviam em situação de rua ou em abrigos. Por isso que a busca agora será ampliada para esses locais. Nós estamos indo a hospitais, a lugares onde temos pessoas não identificadas, a clínicas assistenciais, né, de pessoas não identificadas, e estamos fazendo a coleta, primeiramente, de impressões digitais para fazer a comparação papiloscópica. Caso a gente não identifique a pessoa, a gente está fazendo a coleta de material biológico. E para ilustrar como é importante essa coleta de material biológico, a Polícia Científica fez 2 descobertas bem significativas. Um homem e uma mulher que viviam em abrigos aqui de Vitória, abrigos assistenciais, e que não sabiam quem eram, tinham apenas um apelido, que nem era o próprio nome dessas pessoas. O homem, por exemplo, estava desaparecido há cerca de 20 anos. Ele, então, teve coletada digital e, através dela, conseguiu saber quem ele era, qual a idade. Ele conseguiu também uma identidade, podendo, assim, exercer o seu direito de cidadão. Já a mulher estava desaparecida há 40 anos. Através da coleta do material biológico, do DNA, já que a digital dela não funcionou, a Polícia Científica conseguiu descobrir quem era, o nome, a idade e até localizou a família dessa senhora que está lá em Aracruz. E essa senhora, antes conhecida por um apelido qualquer, passou a ter também dignidade e ainda exercer seu papel de cidadão, tendo uma certidão de nascimento e também uma carteira de identidade. Essas 2 pessoas estão acolhidas num abrigo municipal de Vitória. Esse senhor, ele chegou nesse abrigo em 2002, onde nós fomos acionados e fizemos o primeiro atendimento com a coleta da papiloscopia e obtivemos o resultado positivo, onde ele já foi identificado.
O segundo caso é uma senhora, ela está desaparecida em torno de 40 anos, só que ela entrou nesse abrigo em agosto do ano passado. E o abrigo nos acionou e junto com a Delegacia de Desaparecidos, a gente fez um levantamento de dados de possíveis familiares e encontramos esses familiares no município de Aracruz, onde foi solicitada a ajuda também da Delegacia de Desaparecidos do município e da Assistência Social. Fizemos a abordagem ao possível parente, no caso a possível mãe, que doou o material de forma voluntária e a gente trouxe esse material para o laboratório de DNA e conseguimos a correspondência da identificação dessa senhora. O delegado titular da Delegacia de Desaparecidos, Luiz Gustavo Ximenes, destaca a importância dos parentes fazerem a doação desse material genético e reitera que o registro de um desaparecido não pode esperar. Desapareceu a pessoa, o familiar deve comparecer na delegacia mais próxima da residência ou na delegacia de pessoas desaparecidas que fica em Barro Vermelho, aqui na Praia do Canto. Deve registrar o boletim de ocorrência com todas as informações possíveis. Essas informações serão analisadas pela autoridade policial, que irá instaurar inquérito policial, ou a VPI, que é a verificação preliminar de inquérito. E o Minuto TN deste sábado fica por aqui. Já te espero no próximo, hein? Um beijo, um ótimo final de semana e até lá.